você que segue ligado aqui no nosso site Notícias Agrícolas. Está começando mais um especial do nosso final de ano. E claro que a gente não pode deixar de falar sobre o mercado de reposição, que esse ano registrou preços bem elevados. E isso, claro, que trouxe aí muita dor de cabeça, muita cautela para o terminador. E para entender mais cenários ao longo desse ano e também traçar os próximos, para o próximo ano, a gente convidou o Thiago Bernardino, ele que é o pesquisador do CPEA e já está aqui com a gente por Skype. Bom, Thiago, já começo te dando bem-vindo aqui no nosso site. É sempre um prazer ter você aqui para conversar e para falar sobre o mercado em geral, o mercado pecuário, mas especificamente hoje sobre o mercado de reposição. Eu que agradeço novamente o convite, é um prazer estar juntamente aqui com os amigos do Notícias Agrícolas, podendo falar sobre o mercado pecuário, o mercado de reposição, no ano que foi muito desafiador e que nos lançam realmente alguns outros desafios ao longo de 2022. Exatamente. Falando aí em desafiador, esse ano aí para o mercado de reposição, nós começamos o ano tendo uma elevação consecutiva dos preços até o mês de abril, em que a gente registrou recorde de acordo com a série histórica aí do indicador CPEA, mas depois a gente viu algumas quedas consecutivas aí nos preços. Quais fatores aí ponderaram nos preços neste ano da reposição? É interessante a gente analisar e fazer esse retrato, essa visão do que aconteceu em 2021, porque eu comecei falando que foi um ano desafiador, e realmente ele foi, mas foi um ano, ou está sendo até mesmo um segundo ano, depois de 2020, de muito uso de tecnologia, A gente tem na pecuária de cria, podemos dizer assim, no bezerro, no garrote, no boi magro, atividades interessantíssimas, porque a gente viu um abate muito forte de fêmeas ao longo dos últimos 4 anos, se a gente pegar 2018 e 2019, já 2020 uma quantidade de fêmeas abatida menor, e daí uma retenção maior de fêmeas, e isso trouxe realmente uma pressão em cima de todo o mercado para realmente se produzir mais animal, porque eu abatendo mais fêmea, somado a uma demanda externa muito forte, elevou os preços ao longo da cadeia. E um dos preços elevados foi o da reposição. Então, a relação de troca com o boi gordo piorou para o invernista. Todo esse cenário de compra de insumos, de uso de genética, de sanidade, de nutrição, realmente movimentou o mercado de insumos. Então, essa retenção de matrizes, esse alto investimento, retenção antes mesmo, de pensar numa China, vamos lembrar que a gente teve um abate muito forte em 2019 e o mercado já sinalizava em agosto, setembro de 2019 que estava faltando boi magro, estava faltando bezerro. Então os investimentos começaram e houve o boom chinês, Mas que seja. Então esse abate maior de fêmeas, essa retenção de matriz fez com que realmente o mercado de reposição valorizasse. Isso vale para o bezerro, isso vale para a bezerra, isso vale para a novilha, diferentes movimentos, mas sempre de valorização. Então, realmente, o que explica essa valorização do bezerro é uma menor oferta de fêmeas e, consequentemente, uma menor oferta de bezerros, de garrotes e boi magro no mercado, e, consequentemente, essa oscilação é já de uma recomposição desse mercado e depois, no segundo semestre, o impacto da paralisação das exportações para a China por causa da vaca louca. Mas foi um ano muito interessante para o mercado de reposição brasileiro. Uhum. Inclusive, Thiago, a gente tem aqui um gráfico para poder ilustrar para as pessoas que estão nos acompanhando como ficou todo esse movimento dos preços. A gente vê que no final aí, a partir de novembro, os preços começaram a recuperação, mas acredito que muito motivado aí os preços da arroba do boi gordo. Sim, uma coisa importante, isso vale para qualquer mercado, seja agropecuário ou não, preço ele puxa custo, A valorização de um produto final, podemos dizer, ou que seja, vamos pensar, a valorização do boi gordo, realmente ele faz com que eu tenha uma valorização da matéria-prima, dos fatores de produção, que seja a nutrição, a sanidade, a própria genética, o manejo de pasto, adubos, corretivos e também a valorização do bezerro, a valorização do boi magro. Então, essa valorização do boi gordo, ele joga, sim,
uma pressão em termos de valorização no mercado de reposição. Em menor intensidade, sim, mas eu tenho sim uma valorização ao longo da cadeia. Certo. Você aí nas suas últimas falas, você pontuou sobre a relação de troca. Como ficou essa relação de troca ao longo desse ano de 2021? Entre boi gordo, boi magro? Se a gente, vamos fazer um recorte, né? Vamos analisar até setembro, depois a gente faz também essa análise pensando pós-paralisação e depois a retomada. Realmente a relação de troca para o terminador realmente foi uma das piores da história, no sentido que o terminador ele precisava de mais arrobas de boi gordo para comprar um bezerro, né? Ou com um boi gordo ele comprou menos bezerro, menos cabeças de bezerro. Isso mostra que sim, houve uma valorização de preço, mas também esse animal ele ganhou em produtividade. Quando eu digo, eu gosto de falar muito da relação de troca, quantas arrobas de boi gordo são necessárias para comprar um bezerro? Por quê? Eu não tenho mais um bezerro de 170. Ah, Thiago, mas isso faz muito tempo. Sim, mas hoje eu tenho um padrão de 210, 230, 240, para não falar dos 270, que o mercado muitas vezes não gosta muito, mas eu tenho um bezerro hoje de 230, que ele já vem com um padrão de qualidade, de ganho de peso. Então, o pecuarista terminador, ele precisa de mais arrobas, né? Ou precisou até setembro. Evidentemente, quando o preço do boi gordo cai, o bezerro também acompanhou, mas também não nessa intensidade de queda, a relação piorou. Mas agora com a alta do boi gordo, né, e o bezerro também subindo, mas em menor intensidade, a relação de troca é uma das melhores, segunda melhor do ano, pensando todos os 12 meses do ano, para o terminador. Então, isso vai depender muito do momento do mercado, mas ao longo de 2021, os preços do bezerro, realmente eles estiveram muito fortes. Isso prejudicou a relação de troca para o terminador. Certo. E ainda mais isso atrelado aos custos de produção. A gente tem, ao longo de 2021, a gente teve um custo da alimentação muito caro, né? E isso acabou também impactando. Sim, a gente tem o custo realmente impactou de uma maneira geral toda a economia. Então a gente fala de custo de energia, custo do diesel, mas até mesmo o custo de alimentação, principalmente. A gente tem um custo de alimentação que ele traz realmente mais um ingrediente. Vamos lembrar, fazendo uma lógica básica do ciclo produtivo, eu tenho um bezerro que desmama por volta de maio, junho, dependendo da região brasileira, né? Um mais cedo, um pouco mais tarde, mas desmamando em média em maio, ele entra no período muito sério de seca e de custos altos de nutrição. Então, muitas vezes, esse bezerro, ou o próprio garrote, ele ficou sem esse alimento. Então, eu jogo uma pressão de custo também, porque eu não tenho esse animal pronto para realmente fazer uma boa recria, uma boa terminação. Então, dá mais um gap aí, dá mais uma diferença entre eu ter a produção e ter a terminação, o boi terminado. Aí o preço sobe da carne, sobe do boi gordo e joga o preço da reposição também. Então, o custo de alimentação ele tem um papel aí, um forte poder aí também de pressionar as cotações. Exato. Falando um pouquinho, você comentou aí sobre essa questão da saída da China das compras de carne bovina brasileira. Como isso afetou com certeza todo o mercado, mas como isso afetou especificamente o mercado da reposição? Olha, quando a gente pensar na China, né? Então a China ela sai do mercado. Eu tenho aí alguns dias de setembro, que realmente o mercado ele fica na expectativa de voltar ou não, mas a China realmente não dá sinais. Joga-se uma pressão muito forte no mercado, natural. A carne que foi embarcada, ela vai voltar, não vai voltar. Eu perdi o grande player. Eu saí de 187 mil toneladas de exportação para 80, 82 mil toneladas. Ou seja, o que eu vou fazer com essa carne? Até o próprio Ministério, o frigorífico pode estocar por algo em torno de 60 dias, que seja. Num primeiro momento, você joga também uma pressão nas cotações ao longo da cadeia. E o bezerro e o boi magro, o animal de reposição, ele não está realmente numa bolha. Então ele sentiu também essa precificação menor. Evidentemente, a volta da valorização do boi gordo também tendeu a puxar os preços da reposição para cima. De novo, não na mesma intensidade, mas sim uma valorização do que aconteceu entre setembro e outubro desse mercado.
Exato. E falando um pouquinho para o próximo ano, a oferta restrita aí de animais, a retenção de fêmeas deve seguir para o próximo ano e isso deve continuar impactando aí o mercado de reposição e todo o mercado, né, com relação ao boi gordo? É muito importante a gente ter as duas vertentes da formação de preço. A gente vai falar da reposição, que é a questão da oferta, né? Mas a gente tem a demanda. A gente tem uma demanda que 70% da demanda é brasileira, é interna. Então, realmente, como que está essa questão da demanda interna? Eu tenho renda, não tenho renda? A virada do ano sempre é crítica. Eu tenho carnes concorrentes mais competitivas ou não? Então, isso é importante ser analisado. E tenho a demanda externa. A China, virando o ano, a probabilidade da China retomar, sim, ela existe e ela vai retomar. A grande questão é ela volta com que apetite? A probabilidade dela voltar com um apetite muito grande também existe, mas ela vai vir crescendo moderadamente e vai voltar a comprar nossa carne. E ela vai realmente valorizar esse mercado. Então a gente tem um desafio do mercado interno, que realmente está travado em termos de emprego, renda, consumo, devido principalmente à inflação. Tá? Realmente a valorização dos salários não acompanhou a inflação. Então, os preços dos insumos estão caros, o consumidor ele vai escolher o que consumir. Por outro lado, eu tenho uma China ou o mercado externo, que vai se manter, de certa maneira, competitivo, porque a gente vai estar falando de um câmbio a 5,40, 5,50, ainda mais um ano de eleição. Então, traz também o ingrediente de atratividade da nossa carne. Então, em termos de demanda, o desafio é o mercado interno e realmente é uma expectativa do mercado externo. Pensando na oferta, para colocar o ingrediente a mais no preço de equilíbrio, a gente tem, como a gente falou, o animal, a vaca, que foi inseminada em 2019. O bezerro nasceu em 2020, final do ano, segundo semestre. Desmamou no primeiro semestre de 21. Ele vai virar boi gordo em 23. Tá? Então, é o período de transição da produção de reposição em termos de ciclo pecuário. A gente ainda vai notar nesse primeiro semestre realmente preços em patamares firmes, oscilações podendo ocorrer sim, dependendo do começo do ano, virada aí da safra entre safra, sempre eu tenho pressões de preço natural, mas realmente a gente já vai estar vindo de uma recomposição de oferta, não em valores grandes, mas esse animal ele já começa a aparecer. Então, o cenário de reposição já vem com um ambiente diferente de oferta, mas também tem a questão do segundo semestre, né? Como que vai estar esse segundo semestre em termos de confinamento? A gente tem um cenário interessante, o confinador, a expectativa futura do preço do boi gordo. Então, se houver uma demanda interessante para animal de reposição, para confinamento, isso pode fazer com que valorize o boi magro, isso é natural. E então, o outro ponto importante de se analisar é o custo do alimento, o milho, como que o milho se comporta. Milho barato ou milho um pouco mais barato do que a gente está vendo, isso faz com que o pecuarista ele se motive a confinar, por exemplo, dependendo da receita do boi gordo também. Então, são esses fatores da reposição. Como irá se comportar? A gente já começa a observar mais oferta, até por causa do preço não valorizar tanto, isso é natural, mas é um primeiro semestre ainda de transição, com uma precificação, uma pressão maior em cima das cotações no segundo quadrimestre, no segundo semestre em 2023. Então, realmente, é mais um desafio em 2022 para o pecuarista criador. Exatamente, e tudo isso tem que ser pensado adotando tecnologias. Eu acho que adotando tecnologias, o pecuarista vai conseguir aí se proteger de futuros acontecimentos que não queremos, que a gente viu nesse ano de 2021. A tônica sempre de uma pecuária ou a tônica de uma atividade empresarial é realmente eu aumentar minha produtividade dos meus fatores de produção. Tá? Eu tendo uma produtividade maior do meu pasto, da minha nutrição, do meu animal, da conversão alimentar, do rendimento de carcaça, tudo isso faz com que eu dilua custo. E épocas de preços mais baixos ou menos interessantes, a produtividade ela faz com que minha margem ela fique positiva ou ela deixe de ser negativa. Ela fique mais justa, mas realmente trazendo um horizonte mais positivo para o pecuarista. Então,
o uso da tecnologia, o aumento da produtividade se faz necessário nesses momentos de incerteza em relação ao preço, né? Mas que realmente o mercado de reposição ele esteve muito aquecido e houve muito investimento, fazendo com que a oferta, de certa maneira, aumente em uma quantidade não tão expressiva, mas uma quantidade que realmente vai impactar o mercado, isso deve ocorrer. Uhum. Tiago, para a gente finalizar um pouco aqui a entrevista, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando e claro que é sempre muito bom receber você aqui no nosso site. Não, novamente eu que agradeço, é sempre um prazer, né? Sempre bem recebido aqui. Os debates, as questões são muito importantes, muito instigadoras e faz realmente a gente pensar e transferir um pouquinho de conhecimento para todos que vêm acompanhando. Mas o meu recado é realmente, se a gente traçar um cenário dos últimos 6 anos para a pecuária, vou pegar 7 anos, até 2015 para cá, o mercado brasileiro passou por 2 crises, né, gigantescas. O mercado pecuário também, principalmente em 2017, com uma oferta maior, questões de carne fraca, denúncias, etc. Sim, mas a gente observa no mercado pecuário, né, 2 grandes momentos, ao contrário da economia brasileira. Então, a pecuária de hoje, desses últimos 6, 7 anos, é uma pecuária avançada, é uma pecuária tecnificada, é uma pecuária produtiva. E é isso que tem que ser. E todo esse investimento que a pecuária fez, realmente vai trazer resultado. Na melhora da condição da produção, mas principalmente como uma atividade que poupa a terra, né? Que poupa realmente a lógica econômica do processo. Ou seja, se a gente pegar, falando da reposição, o bezerro, comparado à soja, a boi, a milho, o índice de inflação e GPM do mercado, é o que mais valorizou. Desde 2008, o bezerro ele não perde para a inflação. A inflação já corroeu o preço do boi gordo, do milho, da soja, mas não corrói o preço do bezerro, porque eu tenho melhorado consecutivamente os índices produtivos, reprodutivos, nutricionais da cria. E isso realmente traz um resultado financeiro melhorando margem. Então, meu recado é continuar o investimento. Obviamente, sem loucuras, porque a gente já vem de uma retomada de um novo ciclo, a gente vem de um ano de incerteza, a gente vem observando realmente uma oferta podendo aparecer de forma mais efetiva ao longo do segundo semestre de 2023, mas é um mercado que precisa continuar com investimento para reduzir aquele custo fixo e ter economia de escala. Então, eu acredito ser um ano ainda muito interessante, mais desafiador para a reposição do que foi esse ano, mas ainda assim de números positivos. Você acompanhou a entrevista com o Tiago Bernardino, ele que é pesquisador do CPEA, falou aqui com a gente sobre o mercado de reposição, que nesse ano começou aí com preços muito elevados, até abril, em que registrou recorde da série histórica pelo CPEA, e depois foi tendo consecutivas quedas até o mês de setembro, quando a relação de troca registrou o pior patamar para o terminador em setembro, consequentemente quando a China saiu das compras devido aos 2 casos atípicos da vaca louca, em que os preços do boi caíram com maior intensidade e os preços da reposição não conseguiram acompanhar essas quedas. No entanto, agora no final desse ano, a partir de novembro, os preços da arroba do boi gordo começaram a ter altas consecutivas, mas o da reposição não acompanhou as altas do boi gordo, apesar de seguir preços bem elevados. Para o próximo ano, Tiago pontuou que 3 fatores aí ficam de atenção para o produtor rural. O primeiro é a demanda interna, como vai ser o comportamento da demanda interna, o período de transição aí em que a oferta restrita de animais deve seguir no mercado, mas para o segundo semestre aí pode aparecer novos animais no mercado para o confinamento. E um outro ponto de atenção é como vão ser os custos da alimentação. Se o milho tiver mais barato, consequentemente, os custos aí com o confinamento reduzem e o pecuarista consegue aí manter os animais no coxo. Então, são esses fatores que o Tiago comentou aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Bom, e eu quero deixar aí para você que nos acompanha um excelente final do ano e eu te aguardo aqui no Notícias Agrícolas ao longo de 2022. Até mais!
Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.